Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Senhor encontre você exatamente onde você está agora. Que este momento de oração seja um abraço de Deus no seu coração. Hoje é domingo, dia 3 de maio. Antes de iniciarmos este momento de recolhimento e fé, quero te pedir um gesto simples, mas de grande importância. Deixe o seu like neste vídeo. Com isso, esta oração chegará a mais pessoas, alcançará mais famílias e tocará corações que estão precisando de paz e esperança. Nesta noite de domingo, dentro deste tempo sagrado da Páscoa, chegamos ao 5 grau domingo da ressurreição. Já se passaram 5 semanas desde aquela manhã gloriosa em que o túmulo ficou vazio e a morte foi vencida para sempre. E aqui estamos, ainda mergulhados na luz do ressuscitado, ainda sustentados pela alegria que nenhum sofrimento consegue apagar completamente. Este mês de maio que se inicia traz consigo uma beleza especial para o coração católico. Maio é o mês de Maria, o mês em que a igreja toda se inclina com ternura diante da Mãe do Senhor, em que rosas são ofertadas, em que o rosário ganha novo fervor nos lares e nos templos. Amanhã mesmo começa a novena de Nossa Senhora de Fátima, que no dia 13 deste mês receberá sua festa tão querida no Brasil. Que providência de Deus iniciarmos este mês abençoado com uma noite de oração, preparando nossos corações para receber tudo o que a Mãe Celeste deseja nos oferecer. Você chegou até aqui neste domingo carregando coisas no coração. Talvez seja a alegria de ter reunido a família hoje, a gratidão por mais uma semana que passou. Mas talvez seja também o cansaço acumulado, as perguntas que ainda não têm resposta, a saudade de alguém que partiu, uma situação que parece não ter saída, uma dor que não foi dita a ninguém. Tudo isso tem lugar diante de Deus. Ele não rejeita nada do que você traz. Agora, coloque diante do Senhor tudo aquilo que pesa no seu coração. Com o coração aberto e confiante, iniciemos a nossa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansal dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Esta, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. SD. Senhor meu Deus, Pai amoroso que não nos abandonas nem no silêncio desta noite, Tu que ressuscitaste o Teu Filho da morte e provaste para sempre que a Tua palavra nunca falha, eu venho diante de Ti neste domingo pascal, com o coração cheio de fé, ainda que às vezes essa fé trema, que eu nunca perca a certeza de que Tu és real, de que Tu ages, de que Tu cuidas de cada detalhe da minha vida, que eu não me deixe vencer pela dúvida quando as circunstâncias parecem contradizer as Tuas promessas. Afasta de mim a tentação de buscar em outros lugares aquilo que somente Tu podes dar. Afasta de mim a acomodação espiritual, o tiepidismo que me faz viver como se Tu não existisses. Concede-me um coração em brasas, um coração que ama a oração, que busca a Tua presença, que se alegra na Tua palavra. Que eu me levante amanhã com um propósito renovado de viver para Ti, de testemunhar com alegria que Cristo ressuscitou e que essa ressurreição muda tudo. Mas olha também, Senhor, por aqueles que esta noite estão com a fé abalada, por aqueles que sofreram tanto que agora se perguntam se Tu ainda ouves, por jovens que se afastaram da igreja e que carregam um vazio que tentam preencher com muitas coisas, mas que no fundo sentem falta de Ti, por famílias que perderam o costume de rezar juntas, de sentar-se à mesa e agradecer. Visita esses corações, Pai amado. Envia alguém que pronuncie a palavra certa, que faça o gesto certo,
que ilumine o caminho de volta. Fortalece os que estão a ponto de desistir da fé. Mostra-te a eles de maneira que não possam negar. Onde houver dúvida, traz certeza. Onde houver frieza, traz o fogo do teu amor. Onde houver distância, traz o abraço do teu perdão. Eu creio em ti, Senhor, porque tu ressuscitaste, e isso é suficiente para tudo. Nas tuas mãos deposito a minha fé, sabendo que o que tu seguras não se perde jamais. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, guerreiro de Deus que venceu o inimigo e o lançou para longe da presença divina, eu te invoco nesta noite de domingo, no início deste mês de maio, para que intercedas por mim e pelos meus. Cobre com o teu escudo luminoso a minha casa, a minha família e cada pessoa pela qual eu rezo esta noite. Afasta de nós toda força que age nas sombras, todo espírito de divisão, de ódio, de inveja, que tenta destruir o que Deus construiu. Que nenhuma palavra dita com má intenção contra mim ou contra os meus possa se firmar. Que nenhum laço invisível de maldade permaneça preso em nossos corações ou em nossa morada. Desata, São Miguel, com a tua espada de fogo, toda corrente que nos impede de caminhar em liberdade como filhos de Deus. Guarda as entradas e saídas desta casa. Que os anjos de Deus estejam posicionados em cada canto do meu lar esta noite, mas estende também a tua proteção, poderoso arcanjo, sobre aquelas famílias que esta noite estão mais vulneráveis, por aquelas que têm crianças expostas a conteúdos prejudiciais na internet, por aqueles jovens que estão sendo seduzidos por caminhos que levam ao mal. Protege os que viajam nas estradas nesta noite. Protege os que trabalham em profissões de risco, os que servem nas forças de segurança, os que velam enquanto os outros dormem. Vela também sobre os missionários e pregadores do Evangelho que enfrentam resistências em tantos lugares do mundo. Onde houver perigo, traz proteção. Onde houver trevas, traz a luz de Deus. Onde houver ataque espiritual, traz a vitória do ressuscitado. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sob o teu cuidado dormimos em paz. Espírito Santo de Deus, luz que iluminas a mente, paz que acalmas o coração, presença suave que não faz barulho, mas transforma tudo, eu te invoco agora com urgência e com confiança, porque conheço a tua bondade. Vem curar a minha mente neste silêncio da noite. Que eu não carregue para a cama os pesos do dia, as discussões que não se resolveram, os medos que crescem quando as luzes se apagam. Afasta de mim toda ansiedade que me impede de descansar, todo pensamento obsessivo que gira em círculos sem encontrar saída, toda lembrança dolorosa que irrompe nas horas mais quietas. Cura em mim as feridas da memória que ainda sangram por dentro, mesmo quando pareço bem por fora. Renova a minha mente com os teus pensamentos de paz. Concede-me o sono tranquilo dos filhos amados, o descanso pleno daqueles que confiam inteiramente no Pai, e que ao amanhecer eu desperte renovado, com ânimo para recomeçar, com olhos para enxergar as tuas graças em cada detalhe do novo dia. Olha também, Espírito Santo, por todos que esta noite não conseguem dormir, por aqueles que choram no travesseiro sem que ninguém saiba, por aqueles que sofrem de depressão e que enfrentam cada noite como uma batalha, por quem está internado longe de casa, por quem está com medo de um diagnóstico, por quem perdeu alguém recentemente e ainda não sabe como segurar a dor. Visita os lares onde há desolação, onde a tristeza parece ter se instalado sem pedir licença. Consola as crianças que têm pesadelos, os idosos que sentem a solidão mais forte à noite, os jovens que carregam angústias que não sabem a quem contar. Onde houver angústia, traz serenidade. Onde houver escuridão interior, traz a tua luz suave. Onde houver insônia e agitação, traz o repouso que só tu podes dar. Espírito Santo, tu és o Consolador prometido. Eu confio em ti, pois tu nunca falhas. Senhor Jesus Cristo, médico dos médicos, tu que tocaste leprosos, levantaste paralíticos, devolveste a visão aos cegos e a vida aos mortos,
Tu que ressuscitaste e carregas no teu corpo ressurreto as marcas das chagas, como prova de que o sofrimento foi vencido, eu te peço que toques com as tuas mãos santas os corpos adoecidos desta noite. Visita os hospitais, Senhor. Passa pelos corredores das UTIs onde pessoas lutam pela vida presa a tubos e monitores. Entra nos quartos dos que aguardam resultados de exames com o coração apertado de medo. Toca os que sofrem com câncer, com doenças do coração, com diabetes avançado, com doenças que os médicos ainda não souberam nomear. Restaura célula por célula o que o mal adoeceu. Onde a medicina chegou ao limite, tu começas. Fortalece também aqueles que cuidam dos enfermos, os médicos e enfermeiros que estão de plantão agora, que estão cansados, mas que continuam, que usam as suas mãos como instrumento das tuas mãos. Sustenta os que cuidam em casa de um familiar enfermo, os que abdicaram do próprio descanso para velar pelo bem do outro. Cuida também dos que moram nos asilos, Senhor, dos idosos que passam a noite sozinhos, que às vezes esperam horas que alguém apareça com um sorriso. Não os esqueças. Lembra-te de cada nome que esta noite alguém pronunciou em oração pedindo cura e age conforme a tua misericórdia infinita. Onde houver doença, traz saúde. Onde houver desânimo no leito do sofrimento, traz esperança. Onde houver despedida prematura, traz a tua consolação que ultrapassa todo o entendimento. Senhor Jesus, tu ressuscitaste. A morte não tem a última palavra. Eu confio em ti, porque tu és o Senhor da vida. Senhor Deus, Pai de toda a família, tu que desde o princípio olhaste para o homem sozinho e disseste que não era bom que ele estivesse só, tu que abençoaste a união de marido e mulher e a encheste de significado sagrado, eu elevo a ti esta noite todos os lares que existem sob o teu cuidado. Abençoa os casamentos que ainda estão de pé, apesar das dificuldades. Fortalece os esposos que se amam, mas que ultimamente mal se falam, que passam os dias lado a lado, mas estão cada vez mais distantes por dentro. Entra nas conversas que travam, nas discussões que se repetem, nos silêncios que doem mais do que as palavras. Que eu saiba pedir perdão antes de dormir, que eu saiba escutar o outro com paciência, que eu não deixe o sol se pôr sobre a minha ira. Concede-me a humildade de ceder, a sabedoria de entender que o amor é uma escolha que se renova todos os dias, não um sentimento que aparece e desaparece por conta própria. Olha com misericórdia pelos filhos desta noite, Senhor, pelas crianças que precisam de colo, pelos adolescentes que parecem não precisar de nada, mas que por dentro estão cheios de perguntas, por aqueles jovens que se perderam no caminho e que os pais não sabem mais como alcançar, pelas famílias que estão separadas pela distância do trabalho, pelo filho que foi morar longe, pelo pai que está numa cidade estranha tentando sustentar a família. Visita também as famílias feridas pela violência, pelo vício, pelo abandono. Nelas ainda há um fio de amor. Puxa esse fio, Senhor, e refaz o tecido que o pecado rasgou. Onde houver desamor, traz ternura. Onde houver separação, traz reencontro. Onde houver lares partidos, traz a tua graça que restaura o que parecia irrecuperável. Nas tuas mãos, Senhor, repousa cada família desta noite. Pai de misericórdia, Deus que és rico em compaixão e pobre em rancor, que não deseja a morte do pecador, mas que ele se converta e viva, eu me apresento diante de ti nesta noite com o coração aberto e com a coragem frágil de quem sabe que precisa de perdão. Perdoa-me as palavras que disse hoje e que causaram dor, as palavras que não disse e que teriam curado. Perdoa-me os pensamentos de julgamento, de inveja, de impaciência com pessoas que mereciam mais gentileza. Perdoa-me as vezes em que vi alguém precisando e passei por perto sem parar. Perdoa-me o orgulho que me faz difícil pedir ajuda, que me faz difícil reconhecer os meus erros. Cura em mim, Pai amado, as raízes profundas que continuam produzindo os mesmos frutos amargos dia após dia. Não basta me perdoar a superfície. Desce até o fundo e transforma o que eu não consigo mudar sozinho.
concede-me a graça de uma conversão verdadeira, não apenas de arrependimento passageiro, mas de mudança real, de vida nova. Mas estende também a tua misericórdia, Pai, por aqueles que esta noite estão carregando culpas que já não conseguem suportar, por aqueles que erram e erram de novo e que perderam a esperança de ser melhores, por quem está com vergonha de voltar à igreja depois de muito tempo afastado, por quem acredita que os seus pecados são grandes demais para ser perdoados. Diz a esses corações o que disseste ao filho pródigo: levanta e volta para casa. O Pai está esperando com os braços abertos. Que muitos se animem a procurar o sacramento da confissão, a encontrar o padre no confessionário e a ouvir aquelas palavras de absolvição que libertam o que nenhuma terapia humana consegue soltar. Onde houver culpa que esmaga, traz o perdão que liberta. Onde houver vergonha que imobiliza, traz a graça que restaura a dignidade. Onde houver coração fechado na autossuficiência, traz a ternura que abre a porta. Pai de misericórdia, eu confio no teu amor que é maior do que todos os meus erros juntos. Nossa Senhora, Mãe Santíssima, Mãe de Deus e Mãe Nossa, Rainha do mês de maio que se inicia com toda a sua beleza, eu me detenho diante de ti nesta noite de domingo, com o coração cheio de amor filial e de confiança total. Amanhã começa a novena que nos prepara para a tua festa de Fátima, quando em 1917 apareceste aqueles 3 pastorinhos humildes para trazer ao mundo uma mensagem de oração e de paz que ressoa até hoje. Que este mês de maio seja para mim e para todos os que rezam esta oração um tempo de graça especial, de reencontro contigo, de conversão do coração. Mãe querida, recolhe sob o teu manto sagrado a mim e a toda a minha família. Cada filho, cada esposo, cada pai, cada mãe, cada neto, cada pessoa que eu amo e que carrego no coração, eu os coloco nesta noite nas tuas mãos maternais. Leva ao teu Filho Jesus todas as petições que fiz nesta oração. Tu que és a primeira e mais poderosa intercessora, tu que em Caná disseste ao teu filho que o vinho havia acabado e ele atendeu ao teu pedido, apresenta a ele também as minhas necessidades, as minhas insuficiências, os meus vinhos que acabaram. Ensina-me a viver como tu viveste, com humildade, com silêncio fecundo, com um coração sempre disposto a dizer sim à vontade de Deus, mesmo quando ela é difícil de entender. Que tu sejas a primeira imagem que eu vejo ao abrir os olhos amanhã de manhã. Que o teu nome esteja nos meus lábios ao longo deste mês de maio. Que eu nunca me canse de rezar a ti, porque sei que nenhuma oração feita com fé jamais ficou sem resposta. Envolve esta casa no teu manto azul celeste. Que nenhum mal passe por esta porta enquanto tu estiveres aqui. Onde houver um filho perdido, sê a mãe que vai ao seu encontro. Onde houver um coração que não conhece a paz, mostra o caminho para o teu filho. Onde houver sofrimento que não tem nome, que o teu abraço de mãe seja suficiente para sustentar. Nossa Senhora de Fátima, nossa Mãe e Rainha, cobre-nos com o teu amor e leva-nos a Jesus, hoje e em todos os dias da nossa vida. Amém. Antes de encerrarmos esta oração, meu irmão, minha irmã, quero agradecer a você por ter estado aqui, em silêncio, com o coração aberto, entregando a Deus o peso desta semana e a esperança da que está chegando. Rezar juntos é um ato de fé que move o coração de Deus. Agora, como forma de concluir este momento sagrado, neste domingo do mês de Maria, vamos rezar o Pai Nosso e, em seguida, a consagração à Nossa Senhora, para que a Mãe Celeste nos guarde esta noite e durante todos os dias deste mês de maio tão especial. Com fé e confiança, rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós
e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e todo o meu ser. E já que sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como propriedade vossa. Amém. Meu irmão, minha irmã, se você chegou até aqui em oração comigo, quero te fazer um pedido especial como prova da sua fé e da sua confiança no poder de Nossa Senhora. Peço que você escreva aqui nos comentários: Santa Maria, rogai por nós. Que Deus sempre abençoe a sua caminhada e fortaleça a sua fé. Boa noite, durma em paz, sob a proteção do Senhor. Amém. Boa noite.